Pegue a sua Bíblia, você que trouxe, e abra comigo no livro de Mateus. Capítulo de número 16. Vai, Mateus, capítulo de número 16. Glória a Deus. Deus abençoe. E a Mai veio juntamente com o Lucas de Londres para cultuar Deus aqui conosco. Deus abençoe. Vamos lá. Livro de Mateus, capítulo de número 16. Quer ver que é bom de Bíblia para encontrar aí? Mateus, capítulo 16. Ô, glória. Quando você encontrar, você vai dizer amém. Versículo também 16. 16. Vamos, o 15 e o 16, ó. E disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, tu és o Cristo, filho do Deus? De novo, tu és o Cristo, filho do Deus? Somente até aí, pode tomar o seu assento. Cadê o celular aqui para mim? Isso, cadê o Rafa? Só para me pegar aqui o versículo. Isso. Glória a Deus. Livro de Mateus, capítulo 16 e versículo de número 16. Estamos ao vivo também pelo YouTube. Vou colocar aqui. Vamos lá. Irmãos, eu prometo ser bem rápido, que eu quero fazer aquelas orações, como a inauguração. Toda inauguração Deus tem que marcar. A inauguração do templo, quando foi com Salomão, a glória foi tão forte derramada, a Shekinah, que os sacerdotes não conseguiram ficar de pé. Então, mas eu não posso chegar aqui cantando corinho, entregando o mistério, se primeiro não tiver uma porção da palavra, porque a palavra de Deus é a maior revelação. Quem crê nisso, diga amém. Então, eu prometo para você ser bem rápido e objetivo, se você me dá a sua atenção. Eu careço pela sua atenção. Então, não converse, não se movimente, preste atenção na palavra rema que eu quero entregar para você. Jesus, ele começou o seu ministério aos 30 anos. E foi até os 30. Vamos lá, gente. Foi até os 30. Só que antes de Jesus iniciar o seu ministério, ele passa o período do tempo. Você conhece toda a história. A Bíblia menciona poucas vezes sobre a infância de Jesus. Fala sobre o seu nascimento na manjedoura. Fala sobre a sua fuga para o Egito para sobreviver de Herodes. Me dá mais retorno, por favor. A sua fuga para sobreviver da ameaça de rei Herodes. A Bíblia fala sobre a sua adolescência ensinando para doutores, certa feita que Maria estava procurando. A Bíblia vai dizer sobre ele crescer e aprender carpintaria com o seu pai, José, que era carpinteiro. Quem me ouve, diga eu. Eu gosto de ouvir você falar, porque lá no Brasil o povo é pentecostal da glória, até aqui vai ter que virar também. Então pega essa visão. A Bíblia diz que aos 30 anos que começa o ministério, começa então os milagres. Não tem nenhum milagre antes do ministério de Jesus começar. Então, até então, ninguém sabia que Jesus ali era o Cristo, o Messias. Ninguém identificava que nele haveria um propósito tão grande que abalaria o mundo. Até então, é um simples Jesus, filho do carpinteiro. A Bíblia vai dizer que os homens falaram, não é ele, quando ensinava para o doutor, dizendo, não é ele o filho do carpinteiro José? Aos 30 anos, quando começa o seu ministério, os milagres começam a aparecer após o batismo do Jordão, após a levada pelo Espírito ao deserto, e ele começa a transformar água em vinho, começa a curar doentes, começa a operar sinais, escolher discípulos. Ali sim, as pessoas vão começar a enxergar nele, porque até então, qual foi o lugar que Jesus fez menos milagre? Quem sabe? Aonde foi que Jesus operou menos sinais? Quem é que sabe? Na sua própria. Por quê? Porque ali viram Jesus crescendo. Viram Jesus como um garoto, como um menino, como uma pessoa até então normal. E quem te vê crescendo não consegue te enxergar grande. Vou falar de novo. Quem te vê crescendo não te enxerga grande. E ali se acostumaram, viram. Até que chegou um tempo que certa feita Jesus vai perguntar, quem diz os homens que eu sou? E os de fora vão dizer, Jeremias, Elias, alguns dos profetas. Jesus vai olhar para os de dentro e vai falar, e você, Pedro? Quem diz, o que você diz que eu sou? Quem eu sou? Pedro vai dizer, tu és o? Vamos que é aqui que eu quero pregar. Tu és o filho de? Jesus vai olhar para o Pedro e vai dizer, Pedro,
Isso aí não foi carne e sangue que te revelou, não. Isso aí foi o meu Pai que estás no... Por que Jesus vai falar que essa revelação de entender que Ele é o Cristo, vai falar para Pedro dizendo, não foi você que falou isso, mas foi o meu Pai, porque aprenda isso. O lado Jesus é o lado humano. O lado Cristo é o lado divino. Eu preciso que você entenda isso aqui na mensagem. O lado Jesus é o lado... Livro de Filipenses vai dizer, Paulo escrevendo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo e sendo achado na forma de homem. Foi obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus exaltou e lhe deu um nome acima de todos os nomes, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da... E que toda língua confesse que Jesus Cristo é o... Preste atenção. Quando Jesus ele vem na terra, me dá mais microfone, por favor, irmão. Quando Jesus ele vem na terra, ele vem como homem. Porque quando você atribui a Jesus, é Jesus, né? Por isso que ele conseguiu, porque Jesus é Deus, Jesus é Jesus. Você está anulando, de fato, o sacrifício, que é o qual o apóstolo Paulo vai escrever a carta de Filipenses, quando ele vai dizer que ele se esvaziou totalmente de si e assumiu forma de homem. Todo mundo fala, a maior prova de Jesus foi morrer na cruz, a maior prova foi assumir corpo humano. Um ser que nunca chorou teve que chorar, um ser que nunca teve fome como homem teve fome. Você vê diferenças, a separação entre Jesus e Cristo. Jesus como homem teve fome no deserto há 40 dias, e tendo fome o diabo apareceu. Está com fome? Transforma essa pedra aí. Jesus como Cristo falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus como homem, João capítulo 4, vai pedir água a uma mulher que está pegando água no poço de Jacó, a mulher samaritana, e Jesus como Cristo vai dizer, se tu soubesse que te pede água, tu que me pediria. Porque a água que você bebe, você tem sede, mas a água que eu tenho para te dar, você nunca mais tornará a ter sede. Vou falar de novo. Jesus como homem procurou um caminho. Jesus como Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus como homem chorou, um dos menores versículos. Jesus chorou. Jesus como Cristo vai dizer assim, ó, ele como Cristo, como Deus vai dizer, e eu enxugarei dos teus olhos todas as lágrimas. Então há uma diferença. Quando eu falo Jesus, eu falo lá do homem. Quando eu falo Cristo, eu falo lá do divino. E eu te provo mais ainda na Bíblia. Quando Jesus chega em Gadara, que os demônios que ali estavam possessos, ao reconhecer Cristo, Jesus está indo para Gadara, vem vento, o mar fica revolto, o barco está quase paralisando, afundando, porque todas as vezes que Deus quer se manifestar, antes, no meio do mar, você vai enfrentar tempestades que vão tentar te impedir de chegar no lugar do propósito. Ou seja, pessoas para chegar no culto hoje aqui, teve pessoas que enfrentaram batalha que quase não veio. Tudo deu errado para você não chegar aqui. Por quê, pastor? Porque toda vez que Deus quer se manifestar, primeiro você vai ver o diabo se levantar. No deserto, Jesus primeiro tem encontro com o diabo ou com os anjos que servem? O diabo aparece primeiro. Deus sempre vai aparecer por último. Pergunta por quê? Porque depois dele ninguém mais aparece. A última palavra sempre vai vir dele. E isso é tão forte, o que eu estou revelando para você, que quando Jesus chega em Gadara, tem um jovem lá, vivendo em sepulcro, amarrado com corrente, porque arrebentava, ninguém conseguia mais detê-lo, ninguém conseguia mais ajudar, cortava o seu pulso com pedra, estava totalmente desacreditado, não tinha mais jeito. Quando Jesus chega, os demônios que ali estavam manifestados nele, vai dizer, veio nos atormentar antes do tempo, Cristo, Filho de Deus. Por que os demônios estão falando Cristo, não Jesus? Jesus como Jesus, pastora Jaqueline vive 30 anos, mas quando ele se revela o Cristo, 3 anos matam. Por quê? Porque as pessoas conseguem conviver com Jesus, o problema é aceitar o Cristo.
Olha para o teu irmão, diga: existem dois lados dentro de você, o humano e o divino. Paulo vai dizer que assim como carregamos a nossa imagem do Pai carnal, carregamos também a nossa imagem do Pai celestial. Existe o lado carnal e o espiritual, que Paulo diz em Gálatas 5, que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. É por isso que tem horas que você faz coisas que já não é mais você, cara. Tem hora que você faz orações que você fala: fui eu que orei isso aqui. Tem oração que você faz e diz: meu Deus, eu queria orar daquele jeito que eu orei um dia, eu não consigo orar de novo, parecia que não era eu. Tem coisas que você fala depois, você diz: fui eu que disse isso? Saiu esse pensamento de mim? Aí vem Paulo escrevendo na carta de Corinto: não pensa que esses pensamentos partem de vós. Deus está falando para alguém nessa tarde de hoje, início da IPTM em Orlando: eu vou despertar o Cristo que habita dentro de você. O apóstolo Paulo vai dizer: não vivo mais eu, Jesus vive em mim. Vou falar de novo, Fabão. O apóstolo Paulo vai dizer: não vivo mais eu, Jesus vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: eu entendo dois lados. O lado humano que se fez carne para morrer e me comprar e mostrar que é modelo, para a gente se comportar sendo tentado em tudo, mas em nada pecou. E o lado Cristo, que é o sobrenatural. Jesus não andou por cima das águas, Cristo andou por cima das águas. Jesus não curou, Cristo curou. E é isso que eu quero falar para alguém hoje aqui. Deus está colocando a sua carne mortificada e o seu espírito para vivificar. Olha para quem está do teu lado e diga assim: há um lado espiritual que precisa ser despertado dentro de você. Olha para ele e diga assim: ó, carta de Timóteo. Vai ter um recado de Paulo. Paulo vai dizer para Timóteo: filho, Timóteo, desperta o dom que há em ti. Fala para o teu irmão: tem dom que está em ti, só não está despertado. Fala para ele: tem coisas que já estão dentro de você, só precisa ser acordado. Existe um lado espiritual dentro de você que você não sabe o tamanho do teu potencial. Existe algo dentro de você que quando acordar você não vai se reconhecer. E quando esse lado espiritual acorda, o fraco fica forte, o medroso fica corajoso, o tímido fala recamacanto e acalauacaleba cheia. Quando eu falo Jesus Cristo, eu estou falando terra para o céu. Mas quando eu estou falando Cristo Jesus, eu estou falando céu para terra. Olha que poderoso. Existem muitas religiões que pregam Jesus. Existem muitas religiões que pregam Jesus. Catolicismo fala de Jesus. Espiritismo fala de Jesus. O Alcorão tem algumas coisas que usa até a Bíblia. No judaísmo, acredita que Jesus foi um grande profeta. Os judeus ortodoxos, os judeus messiânicos acreditam que Jesus foi o Messias. Mas os ortodoxos acreditam que Jesus só foi um grande profeta, não Cristo. Olha para o teu irmão: porque conhecer Jesus muitos conhecem, mas o Cristo. Fala para o teu irmão: mas o Cristo é para poucos. É só para quem tem intimidade com Ele, Deise. O Cristo é só para quem tem intimidade com Ele, Júlia. O Cristo é só para quem já teve um contato. Quando falam de Jesus, fala de alguém que morreu na sexta-feira. Quando fala de um Cristo, fala de um alguém que ressuscitou no domingo. Quando fala do Cristo,